Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro foi preso no estado de São Paulo, ali na praiazinha, foi pego. E os outros ministros também, outros pastores foram presos por gostarem muito de barra de ouro. Eles são loucos por ouro. Por que eles gostam de barra de ouro? Porque é mais fácil para fazer as tramóias deles. Eu sempre digo que na política não existe Jesus, não existe diabo, não existe direita, não existe esquerda, não existe nada. A única coisa que eles querem é o dinheiro. Eles estão ali exclusivamente para defender o seu, para ganhar o seu, para defender os seus parentes, os seus afilhados, enfim, eles estão ali por eles mesmos. Não interessa se são católicos, se são evangélicos, se são de Lula, se são de Bolsonaro. É isso que o povo brasileiro tem que entender. No Brasil não existe direita e esquerda. O que existe no Brasil é dinheiro. Tanto que o governo Lula agora, que é pré-candidato à presidência da República, chamou quem? Alckmin, que falava mal dele o tempo todo, para ser vice dele. Então aqui não existe isso, o que eles querem é dinheiro. Chamou Alckmin, que Alckmin é o ex-governador do estado de São Paulo, é uma raposa velha, e vai, caso seja necessário, vai conseguir simplesmente dar o golpe dele tranquilamente no governo. Enfim, eles estão todos armados, preparados, tudo é pensado. E agora? No governo Bolsonaro teve esse ministro preso, ex-ministro. E nesses 4 anos o governo tem falado muita besteira, muita coisa desnecessária que acaba irritando as pessoas. Um povo que acaba sendo cúmplice de uma corrupção instalada, porque brasileiro é assim. E analisando de forma fria e racional, quantos ministros do governo Bolsonaro já foram presos? A Polícia Federal já bateu na porta de quantos ministros? Nenhum, ou quase nenhum. Agora esse ex-ministro da Educação simplesmente foi detido, foi preso pela Polícia Federal que baixou na porta dele. Agora, eu quero comparar, antes de fazer a leitura desse artigo que diz que a Polícia Federal baixou na porta dele, eu quero ler um artigo de 2016 que vem traz um histórico de todos os ministros que foram presos na era petista. Não estou contra Lula, não estou contra, estou apenas lendo o que está aqui, traçando um paralelo com os outros ministros que foram presos no governo petista. Eu quero compartilhar com vocês que está aqui, ó, não sou eu, jornal Gazeta do Povo, que diz: investigação no STF na época já atingia 18 ministros na era petista. Levantamento considera apenas os casos de desvios que teriam ocorrido durante o período em que os políticos estavam à frente dos ministérios. Essa matéria do Gazeta do Povo, tem fotos aqui do Estadão. Então vamos lá. Investigações que tramitam no Supremo, que tramitavam no Supremo, que é um texto antigo, do Supremo Tribunal Federal, indicam que 18 ministros dos governos de Lula 2003, 2010 e Dilma Rousseff 2011, 2016 são suspeitos ou já foram condenados por envolvimento em esquemas que movimentavam pelo menos 1,25 bilhão de forma ilegal por meio de irregularidades no uso de dinheiro público e propinas pagas por empresas privadas durante o exercício do cargo, ou outras irregularidades. O dado faz parte de um levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, no Supremo. Ex-ministros na mira do STF. Confira a lista do ex-ministro de Lula e Dilma que são suspeitos ou já foram condenados no STF. Então confira a lista do ex-ministro, ele dizia na época.
Confira a lista do ex-ministro de Lula e Dilma que são suspeitos ou que já foram suspeitos, condenados do STF por supostos desvios que cometeram no exercício do cargo. Governo Lula, José Disseu, Casa Civil, quem não lembra dele, que foi preso. Agnello Queiroz, o Esporte. Orlando Silva, Esporte. Silas Rondeua, Minas e Energia. O governo Dilma. Aloysio Mercadante, Educação, foi investigado. Edinho Silva, Comunicação Social. Edson Lobão, Minas e Energia. Erenice Guerra, Casa Civil. Jacques Wagner, Defesa e Casa Civil. José Eduardo Cardoso. Mário Negromonte, Cidades. Fernando Pimentel, Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Ideli Salvati, Pesca, Relações Institucionais e Direitos Humanos. Governo Lula e Dilma. Alfredo Nascimento, Transporte. Paulo Bernardo, Planejamento e Comunicações. Carlos Gaba, Previdência. Guido Mantega, Fazenda. Antônio Palocci, Fazenda e Estado Civis, Casa Civil. Dos 18 ministros que estão ou que se chamam, é um texto antigo, então vamos botar no passado. Dos 18 ministros que estavam sob investigação de desvio de recurso nas gestões petistas, 4 são do período em que Lula foi presidente e 9 atuaram na gestão Dilma e os outros 5 são comuns aos 2 governos. Foram considerados já condenados. 1, na época, foi condenado, 2 eram réus e 15 eram investigados. Nesse último caso, o número engloba os processos na Corte e os remetidos às outras instâncias pelo STF. Para o levantamento foram pesquisados os nomes de 167 ex-ministros nas 2 gestões. Esses números podem aumentar com as próximas etapas da Operação Lava Jato. E a possível revelação de mais envolvidos no esquema de corrupção na Petrobras, que é uma peste de uma empresa, que eles estão fazendo o que eles querem dentro desse país. Existe um mercado internacional aí do combustível que nós sabemos que envolve muita coisa. E eles estão aumentando o combustível de uma forma assustadora. E o nosso governo está sendo submisso a esse mercado internacional e a independência da Petrobras. Eu não sou economista, eu não entendo nada de Petrobras, eu sou um burro, mas pelo amor de Deus, nós só temos um presidente aí, bate o martelo. Por que o governo petista, na época dele, não criou refinarias internas, outras refinarias? Eu acho que pode fazer isso, não pode? Cria outra refinaria. Cria uma produção interna de combustível e barateia para o povo brasileiro, porque é muito caro. Eu acho que eu estou falando besteira, mas enfim, eu estou falando da minha forma empírica, mas enfim, o que a gente sabe, o que nós sabemos é que está muito caro, nós não temos onde discutir. Então, esses números podem aumentar, na época podiam aumentar, com a Operação Lava Jato e a possível revelação dos mais envolvidos no esquema de corrupção da Petrobras. Isso porque alguns são citados em delações, mas ainda não são investigados ou viraram réus. Além dos ministros, os ex-presidentes Lula e Dilma também aparecem em investigações. O próprio Lula, na época, foi réu, foi condenado, que ele alega que foi inocente, foi inocentado, parece que ele alega a inocência dele, os processos parece que foram extintos. O próprio Lula é réu em 3 ações penais abertas nos últimos 2 meses e é acusado de organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da justiça. 2 casos ocorrem na Justiça Federal em Brasília e outro em Curitiba. Dilma também é alvo do inquérito do STF para tentar atrapalhar o andamento da Lava Jato. Segundo os investigadores, ela nomeou Lula para a Casa Civil unicamente para dar-lhe o direito ao foro privilegiado. No atual governo, Michel Temer nomeou 6 ministros que é o Michel Temer, que quando saiu foi preso. Dilma, que sofreu impeachment, que eu acho que foi uma coisa extremamente equivocada.
perdeu o cargo dela e até hoje Dilma não foi presa. Quem foi preso foi o vampiro Michel Temer, que foi preso. Então, E aí o Michel Temer, que tomou o lugar de Dilma, deu o golpe, Michel Temer nomeou 6 ministros que eram investigados no Supremo suspeito de envolvimento em crimes eleitorais, falsidade ideológica, quadrilha e com esquema de corrupção na Petrobras. Até o momento, 3 já deixaram o cargo, né? Isso naquela época. Não entram na lista, não foram incluídos nesse levantamento o ex-ministro suspeito de cometer irregularidade fora do cargo ou ao exercer outras funções. Casos de outros gestores da era petista que enfrentaram processo no STF, está nessa situação a senadora Gleisi Hoffmann, PT-PR, ex-ministro da Casa Civil de Dilma, que é ré em ação que investiga o recebimento de recursos da Petrobras no valor de R$1 milhão para financiar sua última campanha ao Senado. Gleisi só assumiu a chefia da Casa Civil em julho de 2011, 6 meses após ser eleita ao Senado. Outro caso que não entra no levantamento é o do ex-deputado federal Ricardo Berzoini, PT São Paulo, que passou pelos ministérios da Previdência e do Trabalho do governo Lula. Ele é suspeito de posteriormente, na condição do presidente do PT, pedir 1% de propina sobre os contratos de Andrade Gutierrez com o governo federal. Berzoini foi incluído no inquérito da Quadrilhão e a principal Lava Jato. É muita gente roubando, hein? Então vamos lá. Quem mais? Vamos lá. Agora, então tem essa história aí. Então quer dizer, o governo Dilma... O governo petista teve muita gente sendo investigada. Muita. Eu estou apenas traçando um paralelo, porque para mim essa história de direita e esquerda, isso tudo para mim não passa de uma grande besteira, porque tudo o que eles querem é simplesmente dinheiro. O que eles querem é dinheiro. Agora vamos ler agora a história do ministro de Lula, o ministro de Bolsonaro, ex-ministro de Bolsonaro, que foi preso. Vamos lá, vamos achar aqui. Vamos lá. Essa é a matéria. Saiu no Rede de Notícias, que diz... Saiu no dia 22/6/2022. Urgente, ex-ministro da Educação é preso pela Polícia Federal. O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, foi preso preventivamente nessa quarta-feira de dia 22 em Santos. O mandato foi expedido no âmbito de uma operação da Polícia Federal deflagrada nessa quarta. De acordo com a Polícia Federal, a Operação Acesso Pago tem o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção para a liberação de recursos públicos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, vínculo ao Ministério da Educação, MEC. O mandado de prisão preventiva expedito contra Milton Ribeiro cita os crimes de corrupção passiva. Ele era passivo. Prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. O juiz federal Renato Borelli determinou que o ex-ministro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília e que a audiência de custódia seja realizada ainda nesta quarta-feira, durante a tarde. Além do mandado contra o ministro, está sendo cumprido 13 mandatos de busca e apreensão e outros 4 mandatos de prisão distribuídos pelo estado de Goiás, São Paulo, Pará, Distrito Federal. Além disso, há medidas cautelares, como a proibição de contatos entre investigadores e envolvidos. O crime de tráfico de influência está previsto no artigo 332 do Código Penal, com pena prevista de 2 a 5 anos de reclusão. São investigados também
fatos tipificados como crime de corrupção passiva de 2 a 12 anos de reclusão, prevaricação 3 meses a 1 ano de detenção e advocacia administrativa de 1 a 3 meses, todos previstos no Código Penal, informou a Polícia Federal. A investigação iniciou com autorização do STF em razão do foro privilegiado de um dos investigados, informou a Polícia Federal em nota. Os policiais basearam a investigação em documentos, depoimentos e no relatório final de investigação preliminar sumária da Controladoria Geral da União. Foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas, afirma a Polícia Federal. Enfim, o que eles querem é dinheiro. O que eles querem é dinheiro. Agora, tem a história também lá dos pastores. Vocês lembram que o pastor tinha uma barra de ouro? Tem uma história assim também. Enfim, a gente não pode confiar em ninguém. Agora, é óbvio que é ano político e eles querem derrubar o governo do Jair Bolsonaro. É fato constatado isso. É fato. É óbvio. Por que não pegaram a prisão dele logo no início, quando ele pediu para sair? Porque só agora. Vamos ver se a gente acha mais ministros dos petistas presos por aqui. Enfim, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Tem uma tabelinha aqui dos ministros do PT que também já foram presos. Pega aí. Vamos terminar de ler essa tabela. Ou melhor, não vamos terminar de ler tabela nenhuma, não. Enfim, repetindo, o que eles querem é dinheiro. Ano eleitoral, fique atento aí. Trace um paralelo no que está acontecendo. Até agora, um ministro, ex-ministro do governo Bolsonaro, foi preso. Apenas um ministro. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais ver, obrigado.